te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Se a paz de Jesus. Paz, pastora. Mas, Camilinha, Amém. vamos dar início, né, hoje à nossa palavra do dia. E quando eu estava vindo ao trabalho, enquanto eu estava dirigindo, eu estava me lembrando de uma passagem de Jacó, quando ele luta com o anjo. E, é, e a atitude dele, naquele momento, que ele estava lutando. Quando ontem eu estava ministrando também a palavra que no domingo ficou ardendo muito no meu coração, sobre semear mesmo chorando, né? Alguém que tem uma atitude, alguém que é esforçado para tal, né? E agradeço, né, a vida de Camila, de Bruninha, que é o dono da vida de vocês, né? Conhece muito mais do que eu, né? Assim, Camila compartilhou, né? Assim, do que tinha passado a noite, o que tinha pedido ao Senhor. E Bruninha, coincidentemente, também disse a mesma coisa, compartilhou comigo. E eu entendo, né, assim, que a palavra do Senhor, ela é muito tremenda, né, assim, ela renova as nossas vidas, né, assim, ela é a mesma palavra, única e imutável, mas ela traz renovo para as nossas vidas. E quando eu estava vindo para cá, né, assim, existe até um cântico, né, um louvor de Cassiane e de outras pessoas que fala, né, dessa passagem, quando Jacó luta com o anjo, né, para que ele recebesse a bênção. E como na vida do crente não há coincidência, mas o agir de Deus, a ação de Deus, enquanto eu estava ainda não pegando, né, no horário do trabalho, eu estava ouvindo uma ministração que o meu esposo havia me enviado para mim. Desculpa. E daí eu estava vendo como Deus trabalha, né, assim, porque a ministração estava falando, o pastor Luciano Subirá, né, sobre aquela passagem de Paulo, quando ele diz, né, combati, lá em 2 Timóteo, né, combati o bom combate, né, ele olha a luta, a prova, o ataque, a provação que ele estava passando como bom, né, porque ia produzir algo na vida dele. E eu fiquei escutando a mensagem por completo e estava vendo assim, a misericórdia do Senhor, né, como é grande, como é maravilhosa, em que eu pude, né, assim, entender, porque quando eu estava no carro, o Senhor estava falando sobre o posicionamento de Jacó, quando ele está ali lutando com o anjo por um propósito. Ele queria algo. Ele queria algo. E muitas vezes a gente quer algo muito, muito, muito. A gente deseja algo, né, assim, muito. Mas às vezes a gente não tem um posicionamento. A Bíblia diz lá, e eu vou pedir, por isso que eu estou dividindo a tela com Camila, vou pedir para ela abrir algumas referências. A primeira vai ser em Gênesis 32, do 22 ao 32, vai falar justamente dessa passagem quando Jacó luta com o anjo, né? E a Bíblia mostra que quando isso acontece no Val de Jaboque, né, assim, se você observar, Jacó vinha, né, ele tinha saído lá da casa de Labão, onde Labão em todo momento também queria, né, causar dano na vida dele, ou seja, ele trabalhava, a Bíblia mostra, fala
né, que ele diz, né, assim, que não estava certo o que ele estava fazendo. Ele trabalhou 7 anos por Raquel e o seu pai deu Lia. Ele trabalhou mais 7 anos, né, ou seja, 14 anos, e depois, para ter Raquel, depois continuou e ele fez prosperar. Ele diz que no sol o sono pesava nos olhos, mas ele sempre estava atento para que nenhum animal feroz devorasse, né, os animais de Labão. E ele diz: quantas vezes você mudou o meu salário, né, assim, mas o Senhor viu. E acho que você que já é salvo, você conhece essa passagem, conhece a história do Val de Jaboque. E quando isso acontece, ele sai de lá, onde está, né, morando, habitando ali. Ele leva suas mulheres, seus pertences, e ele sai, mas ele estava indo num propósito de reencontrar, e ele estava com medo desse reencontro com seu irmão Saul. E eu estava meditando justamente nessa passagem, porque quando ele está indo nesse caminho de Val de Jaboque, né, assim, as lutas continuavam na vida dele. Ele estava passando pela luta, né, assim, de injustiça mesmo, de Labão, né, assim, do que Labão fazia com ele. Labão estava enriquecendo às custas, né, de Jacó, porque existem pessoas que vai estar com você, né, assim, vai estar junto com você, porque sobre a sua vida é uma promessa de Deus, porque Jacó era neto de Abraão, né, assim. Então, sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, havia uma promessa, e que independente, né, do que estava acontecendo, essa promessa simplesmente não saiu, porque a gente precisa entender que Deus é fiel a ele, não é fiel a nós, né? Por isso que ele diz: ainda que sejamos infiéis, porque muitas vezes somos infiéis para com o Senhor, todavia ele permanece fiel, porque ele não é fiel a nós mesmos, porque nós somos vulneráveis, nós somos pessoas que mudam a todo instante, está propício a pecar, a errar, e a Bíblia mostra que o Senhor é fiel a ele mesmo. E sobre a vida de Jacó havia uma bênção, assim como na de Isaac, né, quando Abimeleque, aquele rei, diz assim: fica aqui conosco José, né, que era filho de Jacó. O próprio Potifar diz assim: olha, fica aqui, porque vimos claramente que o Senhor é contigo, também com Isaac, vimos claramente que o Senhor é contigo, quer fazer uma aliança, Abimeleque, com ele, porque existem pessoas que querem estar junto de você, quer ter aliança com você, sabe? Porque sobre a sua vida há uma promessa de Deus, e a inveja, né, o não entender que mesmo às vezes a gente fazendo algo que não é tão agradável, né? Assim, essa bênção não é retirada, porque o Senhor não retira pela nossa vida. Ele é fiel a Ele mesmo, e por isso que alguém fica sem entender, né? Assim, porque algumas atitudes, algumas coisas, e ainda assim, mesmo em meio à luta, consegue prosperar, porque há uma promessa sobre a vida. E Jacó tinha essa promessa, e devido a essa promessa, né, assim, mesmo ele tendo roubado a primogenitura, né, daquela forma, mentindo para o seu pai Isaac, né, assim, se passando por Esaú, para pegar a primogenitura, né, assim, o Senhor o abençoou, fez prosperar, porque o Senhor viu quanto ele achava importante a primogenitura, né, assim, e quanto a Esaú, que já tinha, né, a primogenitura, era o primeiro, né, não estava nem aí, como ele diz, né, que me adianta? Que me adianta se eu estou com fome? Né? Às vezes a gente não dá muita, como eu digo, Camila, fugiu a palavra agora. Importância, obrigada, Camila. Importância para aquilo que Deus tem na nossa vida, para aquilo que Deus faz na nossa vida, né? Assim, e Jacó
quando vai lá nesse capítulo que Camila colocou aí, digitou, né, Gênesis 32, o 22 até o 32, vai narrar, vai contar a história justamente disso, de Jacó, quando ele, no Val de Jaboque, ele luta com o anjo. E essa luta, né, assim, nos traz muitas lições. Primeiro, né, assim, Jacó estava em meio à dor, do medo, de fugir, de sair, né, da presença de Labão, de ir se encontrar, porque ele estava indo no caminho e ele estava com medo de se encontrar com seu irmão, porque ele sabia o que ele tinha feito. Mas a Bíblia diz que nesse val de Jaboque, ele estava determinado, porque ele diz, eu só te largo quando tu me abençoares. Muitas vezes a gente precisa entender que a bênção vai vir, né, sobre as nossas vidas, mas é um processo de luta. E como é que nós vamos nos comportar diante dessa luta? Será que em meio ao desejo de ser abençoado, de ter essa bênção, quando as lutas vêm, será que a gente larga, a gente abre mão, ou a gente faz como Jacó? Que Jacó, determinado naquilo que ele queria, desejando, né, aquela bênção a todo custo, porque ele disse, eu só te largo quando tu me abençoares. Ele vê aquela luta travada, né, assim, como algo bom, como Paulo pôde dizer lá em 2 Timóteo 4, 7 e 8, né, quando ele diz, ó, combati o bom combate. Ele olha aquela luta, aquele combate como bom, porque em meio, por mais que doa, por mais que seja doloroso, né, assim, mas há uma aprendizagem, e a gente vê isso lá em Romanos 5, 3, a gente vai ver que o Senhor nos ensinando que a tribulação produz em nós a esperança, a paciência, né, assim, ou seja, querido, sabe, em meio à luta, ela vai te trazer algum benefício. Ela vai mudar você, ela vai transformar a sua vida, ela vai te ensinar algo, mas assim como ontem a gente estava ministrando, mesmo chorando, mas semeia, né? Será que em meio à luta, como se você está se comportando? Você está olhando como essa luta, como o momento de derrota, o momento que você não vai aguentar, que você vai desistir, que você vai paralisar, que você não vai conseguir, ou você olha para a luta como Jacó. Ele disse assim, eu estou lutando, né? Tá doendo, porque a Bíblia mostra, né, Camila, que o anjo toca ali nas articulações, ele sai mancando daquele lugar. Logo, percebe-se, nota, aprende que essa luta, ele até conseguiu, ele prevaleceu, como a Bíblia diz, mas ele saiu ferido. Mas será que a gente está podendo dizer, como Paulo disse, combati o bom combate? Ele olhava aquele combate, as lutas, as perseguições que ele passava, né? Os açoites que ele levou em meio a pregar a palavra de Deus. Paulo e Silas estavam na prisão. Por quê? Porque eles roubaram? Porque eles mataram? Não, porque ele libertou uma mulher de um espírito de adivinho, onde causava lucro, mas ela era aprisionada por aquele demônio. E ele ora, aquela mulher liberta pelo poder do Senhor Jesus. E ali eles foram açoitados, né? E foi jogado ali naquela prisão. Será que é fácil? Será que é fácil dizer como Paulo, ele disse assim, olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Se eu estou com fome, estou feliz. Se eu tenho abundância, eu estou feliz. Porque ele entendia que o combate, que as lutas ia produzir algo na vida dele. Ia produzir algo que ia transformar a vida dele. Jacó, ele sabia que ele estava lutando. Ele sabia que ele estava lutando.
Ele sabia o perigo que ele estava lutando, mas ele estava determinado, em meio àquela luta, receber a vitória, receber a bênção. Será que eu e você, né, assim, tem tido essa experiência, ou a gente tem olhado para essas lutas como, eu vou não lutar, porque, fere, machuca, dói, não é? Será que, vamos falar uma coisa mais simples, né, assim, será que você, né, assim, não quer lutar por uma amizade, você não quer lutar por alguém que você ama, né, pelo seu esposo? Porque você sabe que essa luta, ela vai produzir vitória se você permanecer firme, tiver esperança. Mas você sabe que muitas vezes vai ser ferido, muitas vezes vai doer, muitas vezes vai machucar. Mas será que diante dessa luta que você vê, porque Jacó estava vendo aquela luta, mas ele não desistiu, não era fácil. Porque a Bíblia diz assim, como príncipe, você lutou, não é? Ou seja, vê o posicionamento de um príncipe, um rei, quando saía para a batalha, ele não saía com medo muitas vezes, né? Mas o alvo dele era derrotar o inimigo. Só que aqui é diferente, aqui não é nem o inimigo, né? O anjo do Senhor. Imagine se Davi, né, em meio às guerras, ele não parava, os reis não paravam, né, de lutar, que era rei contra as reis, né, rei. Imagine Jacó agora lutando com um anjo. É muita ousadia, né? Só para quem tem promessa de Deus. Só para quem tem fé realmente no Senhor. Só para quem acredita em Deus mesmo. Só para aquele que espera mesmo no Senhor. Porque é aquele, querido, que não tem esperança, que não tem uma promessa sobre a sua vida. Eu confesso que, assim, algumas pessoas dizem uma das minhas características, né? Ser perseverante e lutadora, assim. Né? Assim, eu não sou muito frouxa. Às vezes as meninas, né, sabem, né, que eu até digo, não foi, Camila, eu disse, eu posso estar chorando agorinha, viu, aqui, mas se Deus mandar eu voltar e dizer isso, eu faço, né, assim, porque eu entendo, querido, sabe, que as lutas, ela vai produzir na nossa vida uma experiência diferente, mas vai depender, porque se Jacó, entendendo que estava lutando com o anjo, ele dissesse, opa, não vou prevalecer, vai ser doloroso, eu vou sair daqui ferido, e ele recuasse. Ele não teria recebido a bênção. Mas Jacó estava determinado, Camila, ele estava dizendo assim, eu só saio daqui quando tu me abençoares. Será que você está podendo dizer como é Jacó nessa manhã? Eu só largo essa espera que eu estou do meu marido voltar para minha casa quando o Senhor me abençoar. Ou será que você está olhando e dizendo assim, não vou abrir mão porque eu olho e enxergo que isso não é um bom combate. Não vale a pena. Claro que muitas vezes Deus vai nos dar direcionamento sempre, né? Existem lutas que nem vale a pena. Né? Existem pessoas que a gente precisa entender que há tempo para todas as coisas. E por isso que a gente nem luta por algumas coisas. Mas, né, assim, existem lutas, querido, que a gente precisa entender aonde vamos chegar. Jacó, ele permaneceu lutando e ele disse, quando tu me abençoares, porque ele sabia de quem ele era neto, ele sabia de quem ele era filho. Ele sabia de que existia sobre a vida do avô, sobre a vida do pai, sobre a vida dele, uma promessa do Senhor. E por isso, ele mesmo olhando aquela luta, em meio àquele combate, porque a Bíblia diz que ele passou a noite inteira, estava cansado. A Bíblia não diz, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Perseverança. Não é algo que, rápido.
mas algo que muitas vezes é doloroso. Mas quando eu estava vendo essa passagem, eu estou dizendo eu, tá bom? Eu falando comigo, eu disse, mas aí é fácil mesmo, né? Lutar sabendo que tem uma promessa. E aí a gente dizer, vai estar ferido, mas só lá quando eu abençoar. E aí o Senhor falou ao meu coração e disse, mas você tem promessa, por que você está largando? Você tem promessa de um ministério, você tem promessa de um casamento, você tem promessa de um trabalho, você tem promessa de uma casa, você tem uma promessa. Eu não sei, querido, que promessa você tem. Eu não sei, eu estou citando assim, né, dizendo algumas coisas, né, não particularmente a minha vida, eu estou citando, você tem algumas promessas. E talvez você não esteja olhando para a promessa, só está olhando para a luta. E por isso que você não quer continuar. Mas Jacó, eu posso entender que, movido de uma promessa que havia sobre o seu avô, sobre o seu pai, sobre a vida dele, ele pôde dizer, não te largo, enquanto tu não me abençoares. Porque Paulo, depois de muito tempo, pode dizer, lá em Timóteo, né, assim, combati o bom combate. Porque era bom aquele combate. Porque aquele combate, aquela luta, ia trazer na vida dele algo. Na vida de Jacó, ele podia dizer assim, eu não estou distorcendo a palavra não, tá? Nem acrescentando, porque ela não precisa retirar nem acrescentar nada. Eu estou, né, usando assim a frase que talvez Jacó podia dizer assim, esse combate é bom, essa luta que eu estou travando com o anjo, porque eu quero a minha bênção, vai resultar em o Senhor me abençoar. Paulo, quando ele disse, combati o bom combate, guardei a fé, acabei a carreira, né? Guardei a fé. Ele estava dizendo por quê? Porque quando ele guardou, né? Quando ele não desistiu em meio às perseguições, à iminência de morte, porque pense você, tu vai para ali e vão te matar. Paulo saber que ele ia chegar em determinado lugar e já espera, quando ele estava ali em Roma, o julgamento e leva e traz isso e aquilo. Era uma morte, mas ele estava dizendo, bom combate. Porque ele sabia que isso ia resultar, ia dar um resultado para ele. Jacó disse, não te largo, anjo, não te largo, enquanto tu não me abençoares, porque eu estou nessa luta, mas eu estou nessa luta porque eu estou visando a promessa. E eu sei que em meio à luta machuca, dói, fere, mas eu sei que vai produzir na minha vida, sabe o quê? Tu me abençoares. Tu me dares resposta, tu fazeres algo sobre a minha vida. É isso que nessa manhã, né, nessa simples palavra minha, né, assim, de expressar, porque eu sei que eu não tenho capacidade suficiente para transmitir a grandeza da majestade, da santidade, do poder que é a palavra de Deus. Mas na minha simplicidade, eu quero compartilhar com você, né, o que nessa manhã, enquanto eu estava vindo no carro, o Senhor estava tratando sobre luta. Né, assim, será que muitas vezes, por exemplo, né, assim, você está na fila, né, do caixa. Vamos colocar, né? Porque aí é mais fácil de alguém entender. Você está na fila do caixa e aí entra pessoas e passa na sua vez e aí chega aquele idoso que tem preferência ou chega a gestante que tem preferência. Quantas vezes você não falou, poxa, bem podia ir lá para aquela fila? Não é assim, porque eu estou aqui, faz tempo esperando. Mas se você desistir, você vai conseguir aquilo que você estava esperando? Não. Jacó, ele subiu no Val de Jaboque, ele queria ser abençoado. Então ele disse assim, eu só largo quando tu me abençoares, porque eu subi com um propósito, eu entrei nesse Val de Jaboque com um propósito. Qual é o propósito? Que tu me abençoes. Muitas vezes a gente está orando, está crendo, está tendo fé, está tendo experiência, mas em meio às lutas, às batalhas que acontecem na nossa vida, o que é que a gente faz? Às vezes a gente quer desistir. Jacó, meu querido, ele estava vindo de lá, saindo da terra onde estava Labão, que em todo momento usufruía da bênção
que estava sobre a vida de Jacó, porque tem gente que está assim, está junto de você, quer estar ao seu lado porque sabe, mesmo apontando todos os seus pecados, os seus erros, as suas falhas, mas sabe que sobre a sua vida, sobre a minha vida, há uma promessa do Senhor, que em meio ao choro você vai semear, em meio à luta você vai ao combate, você vai à luta. Por quê? Porque sobre a sua vida há uma promessa. Ontem, enquanto eu estava ministrando, né, aquela palavra de ontem, quando eu depois fui, né, para a sala, e aí quando Camila e Bruninha, né, falou de uma maneira muito específica, e eu falei assim, eu disse, Deus, né, como assim? Porque Camila falou, né? Posso, Camila, só dizer assim, né? Pode, pastora. Camila falou algo bem assim. Ela falou, pastora, eu chorei a noite inteira e eu estava dizendo isso ao Senhor, pedindo ao Senhor uma palavra, né? Assim, um socorro, e o Senhor veio com essa palavra. Bruninha disse, manhã, né? Assim, foi muito tremendo, foi impactante essa palavra, porque eu estava dizendo exatamente isso para o Senhor. E às vezes a gente está, né, dizendo assim, Senhor, mas eu estou assim, desse jeito, chorando, né, assim, até olhando mesmo, será que eu não fui chamada mesmo para isso? Né? Como isso pode? Não deve ser uma coincidência. Não. Porque a fidelidade de Deus não depende da minha fidelidade. A fidelidade de Deus, a bênção de Deus, o poder de Deus não depende de nenhum esforço meu. No sentido de, eu estou fazendo isso e aí Deus vai barganha com Deus, né? E aí Deus vai me dar isso. Não, Ele vai abençoar porque Ele é fiel, porque sobre a sua vida há uma promessa, sobre a minha vida há uma promessa. E por isso, nessa manhã, né, assim como Jacó, diga assim, eu só largo quando o Senhor me abençoar. Eu só largo. Meu esposo, né, ele disse, né, ele diz, eu vejo claramente que eu sou abençoado porque, né, eu tenho você, porque eu vejo, né, assim, na sua vida e eu vejo que você não é uma mulher frouxa, né, assim, em meio ao combate, às vezes tem coisas que ele até diz assim, né, assim, ele faz, eu fico assim admirado com a fé, a perseverança que tu tem, porque a gente vê claramente assim, parece que não vai dar certo. E aí tu fica, eu só largo, eu só deixo, né, assim, quando isso acontecer. Aí ontem eu estava compartilhando com vocês que a Ixó, minha amiga, né, mandou uma mensagem para mim, né, assim, e eu disse, nossa Deus, né, assim, ela diz com muita certeza, assim, muita convicção, ela disse, Aninha, eu sei que você intercede pela minha família, eu sei, eu sinto, o Espírito Santo de Deus faz, né, a gente sentir isso. Sabe, querida, que a gente tem que olhar com os olhos de Deus. A Bíblia diz que se os teus olhos forem bons, né? Porque muitas vezes a gente está olhando com o nosso olhar de acusação, olhar de desânimo, olhar de desencantamento, né, assim. E o Senhor não nos olha assim. Jacó, ele tinha errado, ele tinha roubado a primogenitura, ele tinha mentido, porque ele se passou por Esaú. Seu pai disse, né, o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó, né? E ele, não, ali, né, mentindo para o seu pai, porque ele desejava, pense numa pessoa determinada a ser abençoado, era Jacó. Porque em meio ali a Isaac dizia assim, o cheiro, eu estou apalpando, tem pelos, é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Ali, a iminência de ser desmascarado. Desmascarado não, porque não era verdade em tudo, mesmo que ele disfarçou. Ali, estava descobrindo, ele disse, me abençoa, me abençoa. Ele queria a bênção, ele queria a bênção. Esse não é um bom exemplo, porque para você receber a bênção, você não precisa trapacear não, viu?
Não faça isso, não. Verdade. Eu estou citando assim, que em meio, pense em uma pessoa, né, determinada, porque imagine você receber uma bênção trapaceando, porque você quer a todo momento, de todo custo que diga. Jacó, querido, quando luta com o anjo, e eu citei essa parte, porque Jacó sabia que ele tinha trapaceado. Jacó sabia que ele estava lá na casa do seu tio, Labão. Aí não era dele. Porque ele sabia que sobre a vida dele, sobre a vida do pai dele, sobre a vida do avô dele, existia uma promessa. E nessa manhã eu quero te convidar a você analisar. Deixa eu ver, nessa luta, tem promessa? Tem promessa de Deus? Ela está aí, né, Daisy? Mas algo que, quando ela estava agradecendo lá no culto na casa de Camila, eu estava falando, né? Eu disse, nossa, se ela entendesse, né, assim, nem dava medo e nem fazia acordo. Porque tem uma promessa. Ruim é você lutar, ruim é você ir atrás, buscar quando não tem uma promessa. Aí meu esposo morre de rir comigo, porque algumas coisas que parecem impossível. Aí eu digo, mas eu tenho promessa. Deus prometeu. Aí ele faz, eu digo, pronto, se ele prometeu, querido, pode a luta vir o que for, a garantia da vitória é certa. Agora, lutar sem saber que tem essa promessa sobre a sua vida, realmente é doloroso, cansativo, perde realmente. Mas Jacó, ele diz, não te largo enquanto tu não me abençoares. Quantos cristãos estão largando promessas de Deus, estão largando, né, esperança, oração, não tem orado mais por determinadas coisas, né, porque não está entendendo o tempo do Senhor e não está entendendo que em meio a uma promessa, em meio ao Senhor derramar uma bênção, muitas vezes vem luta. Aí eu fico imaginando Jacó, depois que lutou, né, assim, com a bênção. Estou abençoado, porque ele sentiu, né? Estou abençoado pelo Senhor, porque ele abençoa. Mas aí ele descendo do Val de Jaboque, a Bíblia diz que ele estava mancando. Até hoje, né, os judeus, eles não comem articulações, né, a sobrecoxa, porque Jacó saiu ferido ali na articulação. E ele saiu mancando. Mas eu posso imaginar, né, alguém, né, dizer assim, tá aqui, né, tá vendo? Eu assim, ferida, tá vendo? Eu assim, desse jeito. Mas se eu sou abençoada, eu saí abençoada. Porque tem gente que em meio à luta, né, assim, ou em meio a uma bênção, às vezes é abençoado por causa da vida de alguém, que alguém está se colocando na brecha, está intercedendo. Mas você, quando olha para a pessoa, não vê nada na vida da pessoa. Mas pessoas que são abençoadas, que são lutadores, que são determinados, você vai olhar e você vai dizer, nossa, fulano passou por isso, não foi? Menina, que luta! Porque sai marcado, mas também sai abençoado. Que nessa manhã você receba essa palavra da parte do Senhor. Obrigada, Camilinha, por dividir a tela comigo, né, assim, porque colocar aí essas referências, né, da palavra de Deus. Você que está aí do outro lado, que vai ouvir depois, medita nessa palavra, nesse texto, né, assim, que esse exemplo de Jacó, que ele disse, só te largo quando tu me abençoares. Ele sabia que tinha uma bênção de Deus, porque ninguém que sobe ao val de Jaboque, ninguém que sobe à presença do Senhor, sai da mesma forma, querida. Por isso ele diz, eu só te largo quando tu me abençoares, porque também ele tinha dito, há uma condição de eu te largar. Se você me abençoar, porque eu sei que tem bênção, eu sei que tem uma bênção para mim, você sabe disso. Se você sabe que tem uma promessa na tua vida, por que você quer largar? Por que você quer deixar? Deixa não, larga não, porque sobre a tua vida há uma promessa de Deus. Jacó, por isso que ele disse, eu só te largo quando tu me abençoares, porque ele disse, tem bênção de Deus para minha vida, tem promessa de Deus para minha vida, pode ter luta, mas tem promessa, portanto, eu só largo quando tu me abençoares.
Que Deus abençoe. Um excelente dia para vocês. Seja um agente abençoador. Compartilha essa palavra. A nossa irmã da mídia eu não vi aqui, né, Bruninha? Mas meta salva, tá certo? Ela vai colocar lá no canal a palavra do dia. Curte, compartilha, não deixa de curtir não, tá certo? Curte, compartilha, o máximo que você pode, né, assim, seja você um agente abençoador, né, que existem pessoas que hoje, né, ontem eu estava olhando, eu estava em meio ao choro no domingo, mas o Senhor disse, você tem que semear. Você tem que semear. E aí, quando eu chego na sala, né, que eu estou aqui no lado de fora, quando eu chego na sala, Camila dá, né, o testemunho para a minha vida, né, assim, Bruninha dá o testemunho para a minha vida. Não é? Então, querido, né, assim, às vezes, Deus está fazendo você ouvir essa palavra. Talvez você esteja dizendo, não é para mim, nem estou em luta, estou na bênção, amém, glória a Deus, né, assim. Mas você pode ser um agente abençoador para aqueles que estão em meio à luta e às vezes está tão cansado ao ponto de, como Jacó, a noite toda lutando com o anjo, mas ele não desistiu, ele disse sobre a minha vida uma bênção do Senhor. Então eu só te largo quando tu me abençoares. Né, assim, que você seja esse agente abençoador, né? Transmitir, assim como o anjo levou a bênção, abençoou a Jacó. Seja você um abençoador na vida de alguém, entrega essa palavra para alguém, né, que está em meio à luta e talvez queira desistir, mas diz assim, não larga não, porque tem uma promessa, tem uma bênção de Deus esperando para a tua vida. Deus abençoe. Um excelente dia. Amém, pastora. Palavra tremenda. Deus abençoe. Amém.